Polysystem com metal e equalizador é outra coisa. Realmente, para essa época, foi uma inovação. Olá pessoal, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e estou aqui com o Polysystem 2900 da Polivox, feito por essa grande marca da indústria nacional nos anos 80. E o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje nós vamos conhecer o Polysystem 2900, todas as suas peças, as suas características, o que veio, o que não veio, como era, como não era, tudo sobre o 2900 Polysystem, equipamento clássico feito pela Polivox no Brasil nos anos 80. Então é isso, e lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse em vídeos de conhecendo, como eu vou fazer aqui, opinião sincera, curiosidades, dicas, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage, como queiram, comparativos, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí de deixar o like para ajudar. Por falar em vídeo, eu já devo ter feito alguns vídeos, separei aqui alguns catálogos com relação aos Polysystem da Polivox. Então aqui a gente não tem a primeira versão, temos o Polysystem 150, o 150M e o 2900. Já fiz vídeo sobre isso, vai estar na descrição. Outros vídeos com relação a esse equipamento, quer conhecer um pouco mais, também vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, conhecendo o 2900, do que se trata? Se trata de um equipamento modulado, então você tem um receiver, tem um tape deck, tem um toca-discos, o rack e o par de caixas feito pela Polivox. Esses mesmos equipamentos você talvez, o tape deck com certeza com outra nomenclatura, o receiver também, o toca-discos eu acredito que não, mas você poderia comprar essas peças separadas. Então digamos, eu poderia comprar só o receiver e utilizar ele em algum outro lugar, um bar, sei lá, um som ambiente, um karaokê, que nos anos 2000 foi muito famoso. Talvez você não comprasse esse equipamento na época, mas sim, todas essas peças você poderia comprar separado. Mas existia uma moda, né, uma tendência dos anos 80, que era justamente o System. A Gradiente tinha o seu System, a Polivox tinha o System, a CCE também tinha o System. Óbvio, depois esses equipamentos perderam totalmente o charme quando agruparam tudo junto numa peça só, e pior ainda, quando eles transformaram todos esses equipamentos em um monte de plástico junto, grudado um no outro. Isso aqui também é um vídeo que eu vou fazer em breve no canal, inscreva-se e ative o sininho. Mas aqui não, aqui nós temos equipamentos feitos de metal, alumínio, separados, e aqui você tem o Polysystem 2900. O que é composto? O que é composto 900? Quais são as peças que compõem o Polysystem 2900? Bom, você tem um receiver aqui que basicamente é um 40 e um 50, um receiver onde você tem um equalizador de 7 bandas, correto? Você pode ligar 4 caixas, você tem aqui vários recursos, filtros e tudo mais. Não sei se eu já fiz conheça o 4150, vai estar na descrição. Aí você vai poder dar uma olhadinha um pouco melhor lá. Uma chave seletora de função, uma conexão para microfone com volume, o dial aqui onde você vai ter o AM, o FM, VUs aqui de demonstração de sinal, VU aqui para você encontrar a sintonia perfeita para a sua rádio. Nós temos um tape deck, sim, toca-fitas tape deck, que era comum dos anos 80. Aqui nós temos o supra-sumo dos tape decks da Polivox, esse aqui é o top, né? Como eu disse, eu já fiz os anteriores, vão estar na descrição. Então aqui você tem o 2900, um tape deck na época com sistema digital, toque digital, VU fluorescente e com opcional de controle remoto. Sim, ele tem opção de controle remoto. Aonde está o sensor, César? Não tem sensor. Controle remoto por cabo. Sim, por cabo. Também, se eu já fiz vídeo, vai estar na descrição. Então você tem o tape deck separado, o receiver separado, um toca-discos, onde você tem um sistema automático, full automático. Então você consegue tanto eliminar o braço aqui, né? Extrair o braço, dar o reject no braço para ele sair fora do disco aqui e desligar completamente, como também você pode fazer, ele vai desligar aqui, ó, quer ver? Vamos lá, baixou, certo? Como também você pode iniciar o disco, se eu fizer aqui e fizer aqui, ele vai iniciar o disco bem certinho lá no início, né?
do disco. Um toca-disco que você poderia utilizar tanto 33, 45 rotações, discos de 12 polegadas como a gente tem aqui, discos de 10 polegadas, de 7 polegadas, temos uma função repeat aqui. Um toca-discos, na verdade, é um Garhard, né? Basicamente um Garhard. Você tem aqui ajuste de contrapeso, ajuste de underskating. É uma coisa que hoje em dia nos toca-discos atuais você não consegue encontrar aí, né? Tem um que você põe ali, não consegue regular nada. Vamos ver aqui, ó. Equalização, ó. Temos ainda reforço de graves, ó. Correto? No toca-discos aqui mais um detalhe, head shell destacável. Você poderia comprar um outro sistema, você tira esse head shell e compra um igual e consegue colocar uma outra cápsula, então você poderia ter um substituto aí para a cápsula. Temos aqui a função AM/FM, né, óbvio, é um receiver, então você tem o AM, o FM. Da noite, na faixa especial Mundo Livre. Né, bem bacana, acende aqui o visor. Que mais? AM, será que pega alguma coisa no meu AM aqui? Opa, pegou. Correto? Temos conexões para 2 tape decks, filtros de graves e agudos aqui também. O tape deck aqui, vamos ver se eu faço ele atuar. Então, tape deck com sistema de metal, Dolby. Nós temos aqui um rack bem bacana, que é o tal do Poly Rack 2. Lugar aqui para você colocar seus discos, separar eles aqui, bem bonitinho de pé. Temos porta de vidro, uma porta de vidro que você abre, fumê, bem legal, bem bacana, correto? Aqui. E além disso, nós temos aqui conexões, como eu disse, para o microfone. Você tem conexão para o auxiliar, né? Nessa época o CD não era tão comum nessa época, então você poderia ligar um auxiliar, mais um tape deck, uma outra conexão para tape deck, um receiver aqui, no caso bem completo, saída de pré-amplificador, bem legal. E as caixas? Bom, as caixas do Polysystem 2900, nós temos aqui caixas, as PS12, né? Deixa eu colocar aqui, ó, PS12, o manual delas aqui. Então você tem um tweeter, um médio, um mid-ranger, um woofer de 12 polegadas, cone seco, duto, acabamento em cerejeira. Lembrando, esses acabamentos em cerejeira dessa época, eles eram comuns. Então você ter esse acabamento cerejeira para a época, assim como nós tivemos a época do mogno, a época do cinza, do preto, do escovado, vai depender muito da tendência de época. Então você tem o cerejeira. A minha caixa aqui já tem alguns problemas, infelizmente elas eram feitas com esse aglomerado aí, a gente não sabe se é bom, se é ruim, por que era feito dessa maneira. Então aqui você tem as telas ortofônicas, né? Uma tela de proteção aqui, ó, Polivox PS12, e basicamente o nosso Polysystem 2900 era composto por essas peças. Uma curiosidade é que eu mostrei aqui o manual das caixas que eu tenho o manual aqui também do toca-discos. Perceba, é um manual no estilo já recente aqui da Polivox, escrito com esse acabamento verde. E o receiver, no caso, como ele é compartilhado em várias outras versões e também era vendido separado, a Polivox economizou aqui, ó. É um PR4150 e aqui ela põe, ó, Polysystem PR2900. Ela utilizou o mesmo manual do equipamento que ela vendia separado e só botou um selinho aqui e botou o manual, né? Ao contrário dos outros que ela fez um manual específico, tá? Então, esses equipamentos tinham aqui uma inovação, né? De ser um system com metal e equalizador. E temos aqui também o manualzinho do rack, algumas indicações aqui para montagem, como fazer a regulagem, principalmente aqui do ímã para travar as portas. Bem legal, da Polivox, Polyrack 2. Aqui nós temos uma curiosidade, nós temos aqui o equipamento que talvez, por que não? Isso aqui era
é uma teoria aqui desse canal, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, qual seria o superior a essa versão. Então aqui nós temos o receiver que perdeu o equalizador ali, certo? Mas temos aqui o receiver top de linha que poderia formar talvez o Polysystem 3900, quem sabe, né? Mas a Polivox não teve tempo de fazer isso, porque infelizmente ela foi adquirida pela Gradiente, e aí ela não fez mais equipamentos com essa qualidade. Fez outros equipamentos em parceria com a Gradiente, mas nesse nível aqui já não fazia mais. Bom, agora dei uma viradinha aqui para você verificar a traseira dele, ó, o toca-disco está em cima. Claro, né, um equipamento com 40 anos de idade, então tem alguns detalhes aqui, a gente precisa dar uma arrumada. Uma receiver aqui é bem conservado, aqui as conexões das caixas, né, a sistema A, sistema B. Aqui conexões de tomada para você ligar. Então aqui tem o tape deck, o toca-discos, mas você pode ligar mais alguma coisa aqui. Eu faço a preferência de ligar eles aqui para não ficar ligado direto como essa conexão aqui. Dissipador do amplificador, aqui são as conexões, ó, antena do ferrite do AM, antena para o FM, as conexões, o tape deck está ligado aqui, inclusive está invertido, né? Ó, vamos arrumar isso aqui, curiosidade. Preto no preto, vermelho no vermelho, aqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho o toca-discos ligado, aterramento do toca-discos, aqui as outras conexões, o outro tape deck vai aqui, tem a opção pelo DIN, aqui nós temos a saída de pré-power e o do auxiliar, né? Aqui o tape deck está lá embaixo, tá? Então ele está para dentro aqui, nós temos os RCAs que está indo lá para cima, e aqui a famosa conexão para o controle remoto, cabo AC, e aqui o fundo, né, fechado, para os seus discos não pegarem pó. E aqui uma curiosidade, ó, a prateleira original é essa aqui, ó. Só que ela está bem ruim e eu já fiz duas prateleiras novas que eu vou fazer o encaixe certinho delas aqui. Vou tirar essa e vou passar para essa aqui, tá? Então essa aqui é a traseira do Polysystem 2900. Bem simples, né? Porque era a necessidade justamente disso, de você simplesmente cabear, você mesmo saber cabear. Claro que depois, como eu já falei aí no vídeo, depois isso aqui era praticamente só colocar na tomada e conectar as caixas. Tudo de plástico e tudo junto. Fazer o que, né? A indústria nacional partiu para isso. Mas isso aqui ainda é uma coisa bem legal. Você virou isso aí? Como é que se virou? Não é muito pesado? Não, o rack tem rodinhas, né? Então aqui, ó, é bem fácil de girar ele porque ele tem rodinha. Maria mais forte que o mal. Reúne as principais... Então é isso, você conheceu aqui o Polysystem 2900, equipamento clássico fabricado pela Polivox nos anos 80 no Brasil. Tem alguma história, conhece algum detalhe, conviveu com um equipamento igual a esse? Deixa aqui nos comentários, a gente continua debatendo, continua conversando. Isso é muito bom, né? As pessoas que assistem às vezes esse canal acabam, puxa, eu lembro disso aqui, lembro de ter visto numa loja, lembro de ter visto, de ter tentado comprar, não conseguido. Qualquer história desse tipo é muito interessante a gente acabar conhecendo aqui. Deixa aqui nos comentários. Conheça o Polysystem 2900. Lembrando, mais detalhes... Tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir sobre esses equipamentos mais individuais, separados. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar e deixa um comentário aí, como eu disse. Grande abraço, até a próxima.